E aí, gente, PH Santos aqui e hoje eu vou falar sobre Ben-Hur, o remake lá do antigão de 1950 e bolinha. Muito bem, de volta. Ben-Hur é a história clássica do romance adaptado para o cinema em 50, que ganhou vários Oscars e não sei o que mais lá, de dois irmãos entre aspas, eles são meio irmãos, quer dizer, também não são meio irmãos, são dois caras que se consideram irmãos, cresceram juntos, são criados sobre uma mesma tutela, um é romano, o outro é judeu, e aí eles criam uma treta doida, se separam, um vai pro exército romano, o outro permanece judeu, depois é acusado de mal, e aí eles brigam, e aí termina tudo numa fantástica corrida de biga que marcou minha infância, a história do cinema e todos os pais do mundo. Ben-Hur é muito mais do que isso, obviamente. A história eu não preciso ficar criando ladainha em cima dela, porque é uma história muito pesada, muito boa, muito interessante de assistir, independente da sua crença, independente do que você gosta ou não. Quando a história tem peso, e essa história tem peso, eu acho que vale ser assistida. Por mais que seja um remake, por mais que o filme de 50 muita gente ache datado, mas a história do Ben-Hur, o romance, né, o drama criado, como ele é feito, uma história vista de baixo e tudo mais, merece ser assistido, comentado, e eu acho que todo mundo deveria ter essa história em sua mente, seja com um filme novo ou com um filme antigo, ou o primeiro filme, que tem um filme de 1920, tá? 1920 bolinhas aí. O grande problema do novo Ben-Hur é o antigo Ben-Hur. Ele tem que corrigir várias coisas, porque ele tem que ser acelerado, e ele é muito acelerado. Ele perde e ganha ritmo muito facilmente. Os cortes são estranhos, são hora abruptos e hora eles esconde os cortes e prefere trabalhar um pedacinho da história, só que eu acho que ainda assim o novo filme ele é muito pouco. O que não é pouco é o tal da história que eu tô falando aqui. Eu já vi essa história de várias maneiras, já vi no filme de 1920, já vi no 50, vi agora em 2016, também vi no livro. Nesse novo, eles tentam criar mais motivação para os personagens secundários. Entretanto, eu creio que no corte, dado o fato do, sei lá, o segundo Ben-Hur tem 3 horas e quase 4 horas, é um dos maiores filmes da história do cinema. Esse ele teve que caber tudo em 2 horas e meia de um romance longo, um romance pesado. É uma história que tem mais ou menos 4 a 5 reviravoltas, sendo que o cinema trabalha naturalmente com 2 reviravoltas. Teve que tentar encaixar nisso, mas ainda assim ele tentou dar um pouquinho mais de conflito nos núcleos. Perceba que eu disse tentou, só tentou. Mas o grande problema é o aspecto dele, de tão novo, de tão recente, de tão atualizado. Ele parece muito novelão, ele parece muito um dramalhão, cheio de recurso, mas que na real entrega algo muito de plástico. É como você pegar um boneco que é esculpido em madeira e carpintar. Como é esculpido? Como é que é? Eu tô querendo fazer uma alusão a Jesus, não consigo, né? Um boneco que é feito de madeira, artesanalmente, lindo e maravilhoso, e aí você pega e coloca esse molde num plástico e sai vários bonecos de plástico e vários errinhos e você percebe que é plástico. Esse é o grande problema do novo Ben-Hur. Mas é estranho, porque o que é ruim nele é o aspecto dele. Ele em si não é ruim, a direção do filme não é ruim. Ela erra em alguns pontos, sobretudo ao utilizar o 3D. O 3D me dá um pouquinho de dor de cabeça, inclusive. Mas eu tô com essa dor de cabeça, tô falando com vocês aqui com dor de cabeça. Mas o 3D me pareceu errado. Eu não gosto quando ele fecha muito e cria muito detalhe, porque no 3D isso te dá um pouquinho de motion sickness. Você não consegue assistir muito bem a cena. Acho que perde um dos grandes lances, né? De filmes históricos, de filmes épicos, que é o panorama. Ele não precisa ter câmeras tão fechadas. E fora isso, o 3D te deixa zonzo. Então não assiste 3D se você for ao cinema. Não gaste esse dinheiro, porque não vale a pena. Mas a direção é bem feita, ele é bem filmado, ele não entrega nada de novo, mas ele é bem filmado. A cena do barco, quando ele tá escravo, né, e tá manipulando lá o remo e tudo, é fantástica. A corrida de bigas, por mais que não seja melhor do que o filme de 1950, isso é estranho dizer, é um filme de 1950, ele, ainda assim, ela tem uma apoteose, né? Então tudo isso no filme é bom. O elenco é bom, me surpreendi com Toby Kebbell, o nome dele é isso, Toby Kebbell, que aonde ele toca, dá merda, assim. Aqui não, ele entrega um mensala bom, interessante. O Jack Huston, que faz o Ben-Hur, também tá bem. E o Rodrigo Santoro como Jesus, também não é ruim, não. É um elenco interessante. O problema é condensar todas essas reviravoltas, todo esse peso dramático
em apenas 2 horas e ter a sombra dele um filmaço, que é o filme de 1950. Eu não gosto tanto do livro, eu não gosto tanto do Da Vinci, na verdade eu não gosto do Da Vinci. O 50 é um acerto fantástico. E nessa ordem toda, eu coloco o de 2016, o de hoje, em segundo lugar. Mas só que é um segundo lugar bem distante do primeiro. É como se o primeiro fosse o Bolt e esse segundo fosse o outro. O 3D me incomodou muito, então não posso julgá-lo aqui, eu vou tirar completamente da minha nota. Eu dou 2,5 estrelas pro filme. É até um pouquinho mais do que eu acho que ele merece. Mas a história Ben-Hur, eu vou me repetir isso 1000 vezes, é muito grande. E é tipo piada boa. Até quando você conta errado, o cara ri, entendeu? É isso, gente. Vou deixar uma perguntinha pra vocês aí, até pra vocês me ajudarem no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo esses dias explicando o porquê dos tantos remakes. Olha só, ei, polêmica! Então deixa aqui embaixo, me diz aí os remakes que você gostou, quais remakes que você prefere em detrimento ao filme original, e também deixa a sua opinião sobre o Ben-Hur de 2016, caso você tenha assistido. Caso você não tenha assistido, deixa aqui sua expectativa para o filme, se você vai ou não pro cinema. Se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dá dislike, um beijo no coração de vocês. Tá terminando as Olimpíadas, eu volto já com mais vídeo, tá? Tchau!